Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gu Oliveira para mais uma aula de filosofia. Bora? A gente vai ler uma questão sobre um filósofo chamado Nicolau Maquiavel. Vamos para ela? Bom, a questão está aqui na tela para a gente, né? Como a gente já comentou uma questão sobre o Maquiavel, caiu no Enem de 2019, e ela tem um trecho de texto tirado do livro Maquiavel, a Lógica da Força, escrita pela professora brasileira Maria Lúcia de Arruda Aranha. O texto diz o seguinte para a gente então. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas, se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tomam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então, olha o que a questão pede. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre a idealidade e efetividade da moral, b. nulidade e preservabilidade da liberdade, ilegalidade e legitimidade do governante, verificabilidade e possibilidade da verdade, objetividade e subjetividade do conhecimento. Então o texto é bastante interessante porque ele coloca aqui uma diferença que na obra do Maquiavel é essencial entre essas duas situações. Uma pessoa, né, que decide se deve mentir ou falar a verdade, né, dentro da sua vida pessoal, como todos nós no cotidiano às vezes podemos passar por essa situação, e pensando, né, do ponto de vista da ética, da moral, nós devemos nos preocupar com as consequências das nossas ações, como será o impacto disso na nossa vida, na vida de outras pessoas. Então já é uma decisão complexa. Mas a diferença importante que Maquiavel coloca aqui é que o governante, né, o príncipe, né, dentro da sua obra, ao decidir se ele deve mentir ou não, né, mentir ou falar a verdade, ele precisa levar em conta questões mais amplas. Quando ele toma essa decisão, ele não está tomando só uma decisão ética, né, ou uma decisão moral, ele está tomando uma decisão política. Ele pode estar colocando todo o seu reino em perigo, né? Ele pode tornar a manutenção do seu poder, né, do seu reinado insustentável. Ou seja, o que há de novo na filosofia política do Maquiavel, e ele mesmo comenta isso na sua obra, no Príncipe, por exemplo, é que o Maquiavel diz enxergar a vida política da forma mais realista possível. Percebe? Os gregos mesmo, na antiguidade, eles tinham uma ideia de política mais idealizada. A política se mistura com a ideia do bem. Percebe? O Aristóteles, por exemplo, dizia que a busca individual pela felicidade é a ética, né? A busca pela virtude. Até a filosofia contribui com isso. A filosofia deve buscar a verdade sobre as coisas, sobre a justiça, para que o ser humano possa viver feliz, praticando as virtudes. E quando essa busca é coletiva, a gente tem a política. Essa busca coletiva pela felicidade, pela virtude, é a política. Ela deve ter essa função de garantir a felicidade para as pessoas da polis, né, da cidade grega. O Maquiavel, ele pretende inverter essa ideia, dizendo que a política, observada de forma realista, não pode ter essa vinculação, né? Nem tudo que se faz em política é ideal, é bonito, pelo contrário, às vezes você tem que fazer aquilo, você precisa às vezes pôr as mãos na lama, né? Você precisa mentir, você precisa enganar, né? Você precisa, por exemplo, na guerra, você precisa enganar o seu inimigo para conseguir vencer a guerra. Você pode, como, né, criar uma tática, né, fazendo o seu inimigo acreditar que ele está em vantagem, quando na verdade você está atraindo ele para uma armadilha. E vencendo a guerra você mantém a paz ali no seu reino. Se alguém está tramando contra a sua vida, você pode mentir, enganar a pessoa e pegar ela no flagra.
né? E isso dando exemplos leves, né? O Maquiavel fala, o príncipe, quando ele tenta manter o seu poder, ele não pode ser bom o tempo todo. Ele fala, quando o príncipe, por exemplo, ele conquista uma terra nova, a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar a família, os servos, todo mundo que era fiel ao antigo rei e matar todos, percebe? Porque o Maquiavel é mal, porque não. O Maquiavel, ele tenta, pela primeira vez, dizer que o jogo político não é um jogo ético, é um jogo moral, é um jogo realista. Né? O príncipe, para manter o seu poder, ele tem que fazer aquilo que efetivamente vai garantir o seu controle, né? Vai garantir a manutenção do seu reinado. Portanto, tendo isso em mente, a questão A, que apresenta aqui, né, a distinção entre idealidade e efetividade da moral. Ou seja, a moral política, né, a moral do príncipe, não é a moral cotidiana que as mesmas pessoas devem seguir. Ele pensa em questões extremamente específicas. A moral dele não é a nossa, que é idealizar, não é como os gregos idealizavam a moral, né? Sempre buscar o bem, sempre buscar as virtudes, sempre buscar a felicidade. A virtude do príncipe está mais ligada em conseguir fazer aquilo que é necessário para que ele mantenha o poder, para que ele mantenha o controle do seu reino, do que em necessariamente fazer o bem, parecer bondoso, virtuoso o tempo todo. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, quiser mais questões comentadas do Enem do ano passado, clica no curtir, que a gente vai continuar postando vídeos toda semana. Se você quiser deixar uma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que ela pode se tornar o nosso próximo vídeo. Abraço e beijos!